Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Internacional nessa quarta-feira, né? Jogo válido pela Libertadores, né? Jogo válido que pode colocar o Flamengo ali nas quartas de final da Libertadores. É um jogo importante. O Flamengo vem uma sequência de jogos aí contra o Internacional, né? Campeonato Brasileiro venceu o primeiro jogo também das oitavas. 3-1 Campeonato Brasileiro, 1-0 das oitavas. Queira ou não queira, já é uma boa vantagem. O Flamengo joga pelo empate, né? E no jogo de domingo, o Flamengo passou por cima do Internacional. Claro, a mídia gaúcha dizendo que vai ser outro jogo, que é outra equipe. Eu até concordo, né? Mas será que o futebol vai ser outro? A gente só vai saber na quarta-feira. Para mim, o Flamengo é favorito, até porque já leva a vantagem de um empate. Claro, não é grande coisa, mas para o Flamengo né, pessoal? Principalmente o Internacional vai ter que vir para cima, né? Vai ter que vir para cima. Vai ceder espaço aí para Samuel Lino, para Arrascaeta, para Bruno Henrique, para Gonzalo Plata. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista está confiante, está naquela expectativa e tomara que na quarta-feira a gente comemore essa vitória, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo com os bastidores do jogo. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Sabe que vai ser diferente, né? O espírito e o ambiente vai ser outro. O Felipe Luiz chegou a dizer que até a bola vai ser diferente. É diferente, né? Sem dúvida. A gente estava aqui resgatando a campanha mentalmente do Internacional nessa Libertadores e o Inter já provou em outros momentos que conseguiu se reinventar em meio à competição, né? Começou muito bem, empatando com o Bahia, depois venceu o Atlético Nacional, que é um bom time aqui por 3-0, e aí depois começa meio que patinar na competição, perde. Empata com o Nacional do Uruguai em 3-3 aqui, perde na Colômbia por 3-0, ali tem um momento de instabilidade, mas depois vai a Montevidéu e ganha do Nacional, ganha bem do Bahia aqui no estádio Beira-Rio. Então, em meio à competição, o Inter conseguiu se reinventar. Claro que o Flamengo é muito mais time que todos esses que eu citei aqui e tem a vantagem, mas é possível, Lute, na tua opinião, o Inter conseguir se reinventar mais uma vez dentro da competição, nesse momento de instabilidade, conseguir passar do Flamengo? Terá de fazer o jogo perfeito. Essa que é a grande questão. Não pode falhar defensivamente de forma alguma. Nós vimos aí na voz do Vini Moura o gol do Bruno Henrique, que subiu completamente sozinho no Maracanã. Isso não pode acontecer. Foi o Volgan lá. A chamada do Bruno Henrique, tá. e o gol com o Volgan. Esse erro não pode acontecer. Porque se ele acontecer, o Flamengo vai lastimar o Internacional aqui no Beira-Rio e aí talvez não tenha mais volta. Tem que ser o jogo perfeito para o Internacional. E mais do que isso, além de não errar defensivamente, terá que ser preciso lá na frente. Não pode o Borré, o Valência, o Ricardo Matias, quem quer que seja, vacilar. Na hora que pintar a oportunidade, e elas talvez não sejam muitas, né? Talvez uma, duas, três estourando nos 90 minutos, o Inter vai ter que fazer o seu gol. Então é erro zero defensivamente e aproveitamento máximo na frente. É esse jogo que o Inter vai ter que fazer. Quero colocar para ti, para os nossos amigos debaterem também, nos melhores momentos do Inter contra o Flamengo, o segundo tempo talvez no Maracanã, onde o Inter adianta um pouco a marcação, e o que o Inter tentou fazer aqui no Beira-Rio no início do jogo, no Campeonato Brasileiro, mas era um time completamente descaracterizado, não conseguiu, e aí tomou 2 gols pela qualidade do Flamengo, mas depois com os titulares também deu uma pressionadinha. Claro que o Flamengo tirou o pé aqui no Beira-Rio, foi um jogo completamente atípico, mas é isso que o Inter tem que fazer, e aí para ti, para os nossos comentaristas também, adiantar a marcação, marcar o Flamengo lá na frente. Agora, se deixar o Flamengo tocar a bola em 2 toques, eles estão na cara do gol, né? Propor o jogo, senhores, é o desafio para amanhã. O Inter não vai poder esperar, não tem esse direito de esperar. É claro que vai ter que ser uma coisa organizada, bem coordenada. Sair de qualquer jeito contra o Flamengo é suicídio, né? Então vai precisar ser propositivo, vai ter que ter a bola, vai ter que pensar no jogo, vai ter que subir linhas, vai ter que marcar o Flamengo pressão em determinado momento e ao mesmo tempo se preocupar defensivamente. É um grande desafio para o Roger Machado em especial botar na mente dos caras aqui pro jogo de logo mais. Bom, algumas informações, Abel, para passar essa primeira bola para ti também. O Inter tá tentando o Carboneiro ainda, né? Tá trabalhando em 3 turnos o Carboneiro, 2 turnos aqui no CT do Internacional, que é aqui pertinho, e 1 turno na casa dele com o seu fisioterapeuta particular para que ele tenha condições de jogo. Talvez esse seja a única novidade do Inter para essa partida contra a equipe do Flamengo. O torcedor tá garantindo seu lugar, vai ter ruas de fogo, até uma divergência com a Polícia Militar por aqui. O pessoal queria fazer na Padre Cacique, que é a principal rua, mas
pessoal não está permitindo por ali, então tem a rua aqui lateral do Beira-Rio e até a Edivaldo Pereira Paiva, que é a rua do Rio mesmo, né? Que beira o Rio. Então provavelmente será por ali, mas o torcedor do Inter está mobilizado. Mas cobrou, viu? Cobrou. Em nota ontem, as torcidas organizadas do Inter soltaram uma nota dizendo, olha, se não classificar, na quinta-feira tem muita gente que tem que pegar a mala e ir embora do Beira-Rio. Mas nos 90 minutos o torcedor promete apoiar, Abel. Sempre tem esse tom de ameaça inacreditável. Quer dizer que se não classificar, tem que... Essa era a minha pergunta que eu queria fazer para eles. São duas, na verdade. Então vamos, manda. A primeira é essa. Depois de 2 derrotas para o Flamengo, como é que está a questão psicológica do time e da torcida com relação a esse jogo? São 2 jogos, derrota no Campeonato Brasileiro, derrota... Tudo bem, no Brasileiro poupou, mas perdeu. E soma numa campanha que não está muito boa no Brasileiro. E a derrota no jogo de ida. Como é que está essa parte emocional, que para mim é fundamental, e não só do time, também da torcida? O Berton já começou a responder isso. E a segunda, é rio ou é lago, Berton? Pois é, Eugênio, você sabe que até tem estudiosos que divergem em relação a isso. É verdade mesmo. É o estuário. Há muitos, mas há muitos estudos de pessoas que são entendidas, né? Pelas características dizem que é um lago, seria o lago Beira-Rio, né? Mas há estudiosos também que afirmam que pelas características pode ser considerado um rio. Então há uma divergência até entre estudiosos. Eu não vou entrar nessa. Para mim, desde que eu nasci é Beira-Rio, então eu vou ficar com o que eu estou acostumado. Eu chamo ele de Luciano Silveira, então eu vou no que eu estou acostumado. É o Rio Guaíba? Seria o Lago Guaíba, né, Abel? Enfim. Sobre o emocional dos jogadores, tá? E da torcida. Eu acho que o Inter saiu do Maracanã, Lúcio, em alta. Tanto jogadores como torcida. O resultado de 0-1 deixou uma esperança, o Inter vislumbrou a possibilidade de conseguir no Beira-Rio reverter o resultado. Acho que caiu um pouco. Como é que saiu? Com autoestima boa, pessoal. Perdeu no Maracanã, 1-0. Perdeu no Beira-Rio, 3-1. Poderia ter sido mais, ainda tá com autoestima. Vamos ver quando terminar o jogo como é que vai estar essa autoestima. Essa autoestima não baixa, não é? E a autoestima é se o cara perde 2 jogos seguidos e a autoestima tá lá em cima. Imagina se tivesse ganho, hein, pessoal? Com o jogo no Beira-Rio. Tudo bem, poupou, como o Eugênio falou, mas eu acho que da maneira como foi, deu uma queda assim no emocional dos jogadores e da torcida. O problema tá, Eugênio e senhores, no combo. Tá? Não foram os 2 jogos contra o Flamengo. O Inter nos últimos 6 jogos tem apenas uma vitória. Né? E isso pesa, você vai somando, a mochila vai pesando. É derrota aqui no Beira-Rio para o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, aqui para o São Paulo, aqui para o Fluminense na Copa do Brasil. Já são 4 jogos em casa sem vencer. Contra o São Paulo também foi reserva, não foi? O misto? Eu posso pegar a escalação, mas foi um time misto, mas assim, jogou Alan Patrick, foi um time misto bem reforçado, Abel. Acho que foi um ou outro jogador, eu vou pegar a escalação aqui certinha, mas foi um ou outro jogador que o Inter poupou, não foi time totalmente reserva não, e a torcida pegou no pé nesse jogo. E esse combo, senhores, vai pesando, né? Porque você vem de um campeonato estadual onde você consegue um título que há muito tempo não conseguia, arranca bem na Libertadores, vamos lembrar o começo, um empate em Salvador sobre a hora, depois uma vitória robusta contra o Atlético Nacional aqui, um 3-0. A partir daí, com a chegada do Campeonato Brasileiro, as coisas começam a ficar muito mais difíceis e o Inter não consegue firmar. O Inter não consegue a sequência que ele estava tendo até então. É claro, a vara subiu, né? Ficou mais complicado, os adversários eram mais pesados e o Inter não conseguiu sustentar. Então ele vem para esse jogo derradeiro, quem sabe contra o Flamengo, com essa mochila pesada de uma série ruim, de resultados apagados, de derrotas dentro do estádio Beira-Rio, de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense. Isso tudo tem um peso muito grande e que vai desembocar amanhã no duelo contra o Flamengo. Tive que pegar meus óculos aqui, entregando a idade, mas o Abel tem razão. Contra o São Paulo foi um time bem misto mesmo. Foi quando o Roger adotou o esquema com 3 zagueiros, né? Ele colocou Clayton, Mercado, Juninho, né? O Alan Benítez na direita, Valência e Borré na frente.
O Alan Patrick, eu acho que não entrou na segunda etapa, jogou Bruno Tabata. Era um time bem descaracterizado, sim, contra o São Paulo. Ele estava entre os duelos do Fluminense, né? Mas a torcida pegou no pé, né? E o fato é que já são 4 jogos sem vencer aqui no estádio Beira-Rio. E isso pesa, assim, pro torcedor do Internacional. Mas esse é o misto. Eu acho que é um misto de um resultado que veio bom do Maracanã, mas que depois do jogo do domingo a torcida pegou um pouco no pé, sim, e ficou um pouco desconfiada do que o Inter pode apresentar nessa quarta-feira. O Berton e o Lúcio continuam com a gente aqui na nossa resenha para falar desse Inter de Flamengo. E a Mari Capra chega também, ela está lá no hotel em que o Flamengo está concentrado, em frente ao hotel. A gente já vai ver a imagem agora para ter certeza. E a Mari Capra vai trazer informações do Flamengo para a gente continuar nossa... ela está em frente ao hotel. Pronto, agora eu já tenho certeza. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, amigos do F360, bom dia aos fãs de esporte. Exatamente, eu estou aqui na frente do hotel em que o Flamengo está concentrado aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, né, um dos bairros mais renomados aqui da cidade. E o Flamengo está aqui desde sábado, porque já veio com 30 jogadores justamente para cumprir esse cronograma de jogar no domingo pelo Brasileirão e também de jogar na quarta-feira pela Libertadores. E falando em Libertadores, o Flamengo está tratando o jogo como realmente uma decisão. Isso porque os jogadores treinaram ontem no CT do Grêmio e hoje eles treinam novamente às 13h30 da tarde, também no CT do Grêmio. Então, nada de folga, Felipe Luiz não baixou a guarda. Realmente os jogadores estão, né, treinando, se preparando para esse confronto, então nada de descanso. E o Flamengo também está contando muito com o apoio da torcida. A gente pôde ver no Beira-Rio, no domingo, que o setor visitante estava cheio. E aqui no hotel também, na hora de saída para o treino, na hora de chegada dos jogadores, mais à noite, ali por 6h30, 7 horas, eles também têm comparecido em peso aqui para apoiar, para pedir autógrafo, pedir fotos, enfim. Então a gente vê também por aqui pelo hotel muita movimentação desses torcedores do Flamengo. E quem falou sobre a importância desse jogo foi o goleiro Rossi. Nós vamos ouvi-lo agora. É uma final, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito importante. É óbvio que a gente chega com uma vantagem que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte. É um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomar um gol vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo, a gente vai jogar o jogo de igual a igual, a gente vai para o jogo para vencer, que isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda. Tá aí a fala do Rossi. E se restava alguma dúvida de que o Flamengo ia vir para Porto Alegre para jogar para cima, ela já não existe. Apesar do Inter precisar do resultado e muito provavelmente vai jogar mais ofensivo para ir para cima do Flamengo, a ideia do Flamengo é não jogar atrás, não jogar só pensando na defesa, mas sim também propor o jogo. Volto com vocês. Interessante, né? O que trouxe a Mari acompanhando a fala do Rossi, né? Ele diz ali, o Rossi, que se não sofrer gol, classifica, óbvio, né? Joga pelo empate. Ao mesmo tempo, não podemos ficar só nos defendendo. E aí, professor? Até porque ele é o goleiro, né? Está legislando em causa própria. Está lembrando que se ele passar em branco, o Flamengo passa. Bom, o Flamengo não sabe jogar só na defesa. Será uma grande surpresa ver o Flamengo jogando na defesa. Nem a torcida do Flamengo quer ver isso. Totalmente fora da curva do que é o jogo do Flamengo. E por falar em fora da curva, o Lúcio lembrou a possibilidade do Inter aumentando ao fazer um jogo perfeito, que é algo que o Inter não tem feito. O Inter não tem feito jogos próximos da perfeição, sequer perto disso. Então, é contar com uma grande virada no jogo do Inter. O Flamengo hoje não precisa de uma grande virada no seu jogo. Não só por causa do resultado, mas pelas características desse confronto. O Inter precisa de algo a mais, e nesse tipo de confronto equilibrado, às vezes nem o seu algo a mais conta. Você tem que contar também com algo a menos por parte do adversário. Isso é difícil, até porque o Flamengo tem um algo a mais em relação ao primeiro jogo do confronto, né, Mari? A Arrascaeta, não é isso?
Exatamente, o Arrascaeta tá de volta e eu tava falando que ele dá uma dor de cabeça boa pro Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem muitas boas opções, tanto no time titular quanto no banco. E agora, com essa volta do Arrascaeta, ele vai precisar entender se ele vai tirar ou o Gonzalo Plata ou o Luiz Araújo. Um dos dois deve dar lugar ao Arrascaeta e a tendência é que seja o Luiz Araújo, justamente porque o Gonzalo Plata tem mais essa questão de visão de jogo, né? Então ele deve ir com Arrascaeta e o Gonzalo Plata. Então Luiz Araújo deve ser a tendência de ir para o banco. Esse algo a menos do Flamengo, eu concordo que é difícil, mas não é impossível. O Flamengo acaba de... O senhor vai falar para secar o rubro-negro? Não, eu vou só lembrar, vou informar que o Flamengo acaba de perder uma vaga na Copa do Brasil por conta de uma saída de bola. Num jogo. Não foi por mérito do adversário, né? Ainda bem que vocês sabem. O Atlético Mineiro, ele perdeu uma bola na saída e perdeu a vaga. Então não é um time perfeito. Gol do Coelho. Tem também suas imperfeições. E a Mari trouxe a informação, né, dessa dúvida do Felipe Luiz. Eu não tiraria nem Plata nem Luiz Araújo. Iria com os dois, com a Arrasca. Eu sacaria, na comparação com o primeiro jogo, o Bruno Henrique. Eu entendo que o Bruno Henrique fez o gol, tem estrela para esses momentos, mas pensando no Inter... Bruno Henrique e sem Pedro? Porque pensando no Inter, tomando a iniciativa do jogo, isso tende a acontecer até para trazer o ambiente do Beira-Rio, o Flamengo pode ter a chance de matar o jogo no contra-ataque na velocidade. Então ter o Plata, que já jogou ali como referência, flutuando, praticamente sem posição, pode ser a grande sacada do Felipe Luiz para no primeiro tempo conseguir ali abrir uma vantagem que já baixa o ímpeto do Inter. E é um repertório ofensivo de muita intensidade e velocidade. Apesar da idade, o Bruno Henrique continua sendo bem mais veloz que o Plata para puxar contra-ataque. Mas se for esse o caso, ele joga. Para mim, joga o Bruno Henrique, independente da situação. Mas é que para mim o Plata dá mais capacidade de tirar o melhor do Arrascaeta, porque o Plata, quando se movimenta, ele abre espaço pro Arrascaeta preencher a área. O Arrascaeta está numa versão goleadora. Para mim, o Flamengo se encaixa muito bem com ele e em determinados cenários. Não precisa... faz mais gol que o Plata, hein? Seria uma volta ao Arrasca na função. Eu não tenho dúvida que jogará o Bruno Henrique. Não tenho dúvida. Foi poupado no domingo para jogar hoje. Para mim, na cabeça do Felipe Luiz, ele é a referência principal hoje em grandes jogos, porque ajuda sem a bola muito. E eu acho que, assim, pode até acontecer do Flamengo encaixar o contra-ataque, mas ele nunca vai jogar assim. Aliás, o Felipe Luiz já falou várias vezes sobre isso. Pode jogar bem ou jogar mal, nunca vai jogar com a intenção de baixar as linhas. Nunca. Ele já falou isso várias vezes. Mas, Eugênio, o segundo gol do Flamengo sai de um contra-ataque de manual no Beira-Rio. Sim, uma circunstância do jogo. Mas isso não significa jogar só por contra-ataque, mas ter um mecanismo pronto para contra-atacar, porque vai ter espaço para isso. Mas tem com o Bruno. Ô, Eugênio. Eugênio, diga, Berton. O Felipe Luiz fala sobre isso. O Felipe Luiz fala sobre isso na última entrevista coletiva aqui no Beira-Rio, quando perguntado sobre a maneira do Flamengo de jogar, ele diz: olha, a maneira do Flamengo não muda. Tá no DNA. Né? A gente joga para cima, pressionando o adversário, assim como o Inter, que também gosta de jogar pressionando, mas a gente joga pressionando o adversário e finalizar o máximo que a gente conseguir no gol adversário. Ele falou sobre isso aqui no Beira-Rio no domingo após a vitória por 3-1. É um dilema maravilhoso, não é, senhores? Todo técnico ter esse leque de opções. A gente discutia aqui, até para fazer um paralelo antes de entrar no ar, o que o Inter vai fazer ofensivamente, né? Porque aqui o problema é a falta de gols, não é o excesso de gols, né? Aí tem o Ricardo Matias, tem o Borré e tem o Valência. Quem vai jogar, ou quais os dois, 3, não vai ser isso aí, que poderão começar o jogo. Enquanto o Flamengo, daqui a pouco, com o Felipe Luiz, está discutindo as melhores opções, aqui o Inter está num dilema danado de quem vai poder ajudar com gols, porque tá em seca de gols aqui o Internacional. O Lúcio, Berton, Mari, e amigos e amigas que nos acompanham, vocês sabem que eu fico mal quando eu ouço que o meia criativo, camisa 10, está desaparecendo, está acabando isso no futebol. Então eu fico maravilhado e feliz de saber que amanhã teremos Alan Patrick de um lado e a Arrascaeta do outro. Aproveita que não é todo jogo, não. Que coisa maravilhosa. Olha a tela aí, Eugênio. Duelo. Nação, a mídia discutindo aí, né? A questão desse jogo de amanhã entre Flamengo e Internacional, né? É um grande jogo, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe que, sem sombra de dúvida, vai ser um grande jogo. A expectativa do torcedor flamenguista, eu acho que é a melhor possível, né? É a melhor possível, né? É que o Flamengo faça um grande jogo, como fez no domingo, né? Como fez no domingo, né?
E a gente espera que faça, né, pessoal? Espera que o Flamengo faça um grande jogo, consiga sair com uma boa vitória, né? Mas você sabe, né? Eu sempre digo aqui, o importante é o quê? Pra mim é classificação. O importante é a classificação, pessoal. Não tem outra coisa mais importante do que a classificação. Claro, eu sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo tem que jogar pra cima. Sim, tem. Isso aí é o DNA do Flamengo, né? Isso aí é o DNA. Mas, você sabe, né? Nem sempre sai de acordo com o que a gente quer, né? Então, eu acho que tem que jogar pra frente, tem que jogar pra cima. Não vai esperar o Internacional, não existe isso de esperar o Internacional. Às vezes você vai esperar o time e finda como é que a gente pode dizer? Levando um gol bobo, né? Ainda levando um gol bobo. Eu acho que o Flamengo não precisa fazer isso. Tem que jogar pra cima, partir pra cima. Eu acho que o Flamengo tem tudo pra fazer um grande jogo, sem sombra de dúvida. E o torcedor tá nessa expectativa, né, do Flamengo nas quartas de final. Depois de uma boa atuação, onde o Flamengo ganhou no Maracanã, eu vi muita gente dizer, não, mas o Flamengo ganhou no Maracanã. Não, o Flamengo ganhou no Maracanã e ganhou bem, né, pessoal? Vamos ser bem realistas. O Flamengo ganhou e ganhou bem, né? Talvez não, certeza, né, que o Flamengo, eu creio que o Flamengo ainda vai ter mais oportunidade do que teve nesse jogo aí do primeiro jogo, né, das oitavas, né? Eu acho que o Flamengo vai criar mais situações de gols e vai ter mais oportunidade. Pra mim, eu vejo assim, mais oportunidade. Mas, como eu digo, é esperar e torcer para ver o que é que vai acontecer nesse jogo, né? Sei que a expectativa, eu acho que é das melhores possíveis, né? Expectativa, porque o Flamengo vive um bom momento, né? O Flamengo, queira ou não queira, tá nessa situação, hoje que podemos dizer uma situação financeira boa. Todo mundo falando do Flamengo, né? Principalmente a gente sabe que o que é o Flamengo, né? É a parte financeira, que tá muito bem, mas só que, pessoal, a parte financeira não entra em campo, né? Não entra em campo. O que entra em campo os jogadores. Para isso, o Flamengo precisa jogar bem, né? Precisa fazer uma grande partida, né? Eu creio, tenho quase certeza que o Flamengo vai fazer uma grande partida. É no mínimo que a gente espera, né? O Flamengo faça uma grande partida, saia com a vaga, mas não mude sua filosofia, não mude seu DNA de jogar. Eu acho que o Flamengo hoje tem um DNA, queira ou não queira, futebol ofensivo, né? Se você for lá, jogador por jogador, não tem nem comparação, pessoal. Não vai ter nem comparação, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo, hoje podemos dizer que nesse jogo de amanhã, para mim o Flamengo é melhor. Para mim o Flamengo é favorito. Se vai se classificar, se vai ganhar, não sei, né? Já venceu 2 jogos, né? Já venceu 2 jogos. E a gente espera que vença os próximos, né? Principalmente esse jogo de amanhã. Principalmente esse jogo da quarta-feira, né? Onde o Flamengo precisa da classificação, pessoal. Eu acho que o Flamengo já está há algum tempo que merece essa classificação aí para as oitavas. E a gente espera que quando for na quarta-feira, né? Quarta-feira, amanhã, o Flamengo esteja jogando bem, esteja desempenhando um bom papel e que consiga, né? Consiga fazer uma grande partida. Eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Alguns jogadores eu até enxergo que talvez esteja precisando melhorar mais um pouco, né? Principalmente Luiz Araújo. Muito citar Luiz Araújo, mas Luiz Araújo vem jogando mal. A verdade é essa. Não vem desempenhando um bom papel. Inclusive, eu também concordo. Eu acho que ele não vai para o jogo, né? Não vai para o jogo. Mas vamos torcer, né, pessoal? Torcer aí que o Flamengo faça um grande jogo, que o Flamengo consiga a vaga. Eu acho que o torcedor flamenguista tá precisando. O Flamengo tá precisando de bons resultados, né? E a gente espera que
é que continue assim, né? Então é isso, pessoal. Peço aí quem não for inscrito, deixa sua inscrição, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima.